Tudo bem? Meu nome é Bárbara, hoje eu sou professora de Constitucional e hoje nós vamos aprender sobre interpretação constitucional, tá bom? Vamos lá. O que é a interpretação constitucional? A interpretação constitucional é, como o nome diz, o conjunto de métodos utilizado para você interpretar uma Constituição, tá? Então, a interpretação constitucional, além de métodos, tem princípios. Nós vamos ver todos os métodos, o que caracteriza cada um deles e os princípios que devem ser base para todos os métodos da interpretação constitucional. Vamos lá? Os métodos de interpretação constitucional podem ser utilizados juntos ou separadamente. E é importante ressaltar que não existe um método correto. Então, hoje a gente vai aprender diversos métodos, os mais utilizados e os apontados pela doutrina, mas não existe um método certo e um método errado. E também não existe, você pode utilizar um método somente ou todos os métodos juntos. Não existe uma regra específica para isso, tá bom? Então, lembre bem disso, não existe um método correto, existem métodos diferentes, enfim, aí depende do caso concreto e do que você vai querer no momento, tá? Então a gente vai aprender, vamos lá. Existem todos esses métodos de interpretação constitucional, vamos lá? O método jurídico clássico, o tópico problemático, o hermenêutico concretizador, o científico espiritual, o normativo estruturante e o método comparativo, tá? Então agora nós vamos aprender cada um deles, o que cada um fala, quem criou, como que funciona cada um deles, tá bom? Lembrando novamente que você pode utilizar só um deles ou você pode utilizar dois ou mais juntamente ou separadamente. Enfim, depende do que você quiser. Então, vamos lá. Vamos começar pelo método jurídico hermenêutico clássico. O método jurídico hermenêutico clássico, ele interpreta a Constituição como se fosse uma lei. Ou seja, ele vai utilizar dos elementos que se utiliza para interpretar uma lei. Então, a diferença desse método para os outros é que ele não vê uma diferença na interpretação da Constituição para as outras leis. Ele acha que a Constituição é uma lei e por isso mesmo deve ser utilizado os mesmos elementos, o mesmo método para a interpretação de leis e interpretação da Constituição, entendeu? Essa é a principal característica desse método. Vamos lá. Conforme disse aqui, ó, ele vê a Constituição como uma lei, tá? Então, ele vai utilizar as mesmas formas de interpretação de uma lei na Constituição. Ele tem elementos, o método jurídico hermenêutico clássico, ele tem elementos dentro dele. E agora a gente vai ver cada um desses elementos. Vamos lá. O elemento gramatical, ou seja, na hora que você está lendo a Constituição ou a lei, ele vai interpretar exatamente o que diz o texto, o que diz cada palavra, o que significa cada palavra. Então, ele vai na lógica mesmo, no que está escrito. Ele não tenta ver nada nas entrelinhas, princípios, nada. Ele é o texto puramente dito, tá? Vamos lá. O elemento histórico, não. O elemento histórico, ele, além de olhar o texto que está escrito, ele pretende ver além daquilo. Ele quer ver o contexto da época que aquela Constituição, aquela lei foi editada, para talvez observar o que o legislador queria naquele momento, entendeu? O método sistemático, o elemento, sistemático, ele observa o contexto da norma, ou seja, para esse elemento não faz sentido você só interpretar o texto sem olhar o todo daquela norma, o todo daquela Constituição, por exemplo. Então, ele observa aquele artigo e com base no todo daquela lei, daquela Constituição, ele vai tirar a interpretação dele, tá? O elemento teológico, ele observa a finalidade da lei. Então, ele vai observar o que aquele legislador queria ao editar aquela lei. O que será que aquele legislador, aquele constituinte, queria quando ele escreveu esse artigo, quando ele escreveu essa lei? É isso que o elemento teológico diz. Já o elemento genético, ele observa as origens, quem que fez, o país, como que era, se foi promulgado, se não foi, a genética mesmo, aquilo que está por trás daquela legislação, que não necessariamente a gente consegue ver ao ler, ou quando você bate o olho e não sabe o contexto da história por trás daquilo ali, entendeu? Esses são os elementos do jurídico hermenêutico clássico. Então, voltando aqui. Então, o método jurídico hermenêutico clássico, ele analisa a Constituição como se fosse uma lei. E esses elementos que tem dentro desse método são utilizados tanto para a Constituição como para uma lei. Então, quando você se trata desse método jurídico, você vai poder utilizá-lo tanto para a Constituição como para a lei, entendeu? Vamos para o próximo. Deixa eu tomar uma aguinha.
O método tópico problemático ou tópica, ele pega um problema e a partir daquele problema ele vai interpretar a Constituição. Como eu coloquei aqui, é do problema para a Constituição. Então ele tá com um problema nas mãos e a partir da necessidade dele solucionar esse problema que ele vai interpretar a Constituição de acordo com o problema, entendeu? Ó, torna a Constituição um conjunto aberto de regras e princípios. Por quê? Porque não há como você pegar um problema e passar para a Constituição ou utilizá-la se a Constituição fosse um conjunto fechado. Então, para você passar do problema para a Constituição, você precisa que a Constituição esteja aberta e os princípios sejam flexíveis, para você poder adaptar aquela Constituição ao problema que você está nas mãos, entendeu? Então, preste bem atenção nisso. O tópico problemático é do problema para a Constituição. Então, você tem um problema, por exemplo, o juiz recebe uma petição inicial com um problema, a criança precisa de sangue e a religião dela não permite essa transfusão. Com aquele problema nas mãos, você vai passar para a Constituição, interpretar aquela Constituição com base no problema que você tem, entendeu? Já o método hermenêutico concretizador é o contrário do tópico problemático. Por quê? Porque o hermenêutico concretizador, ele vai da Constituição para o problema, não do problema para a Constituição. Ou seja, ele parte da norma para o problema. Ele é um aspecto subjetivo da interpretação, ou seja, ele vai tomar por partido a Constituição. Então ele vai ver o seguinte, eu recebi aqui uma petição do menino que precisa de transfusão de sangue e a família, por causa da religião, não deixa ter a transfusão. Eu vou ler o que tem na Constituição e a partir da Constituição eu vou ver como que eu posso resolver esse problema, não o problema da Constituição, entendeu? A ordem é completamente inversa do hermenêutico, do tópico problemático para o hermenêutico concretizador. Esse foi defendido por Conrad Hesse. Então é muito bem... Na verdade, você não precisa decorar quem defendeu cada tipo de método. O importante é você saber a diferença do nome de cada método, porque as questões de concurso normalmente fazem assim. Colocam, o que é método hermenêutico concretizador? E coloca o outro no nome, nessa, entendeu? Então você tem que saber a diferença de um para o outro para eles não te confundirem nas questões, porque normalmente eles fazem isso, tá? Então é subjetivo, ou seja, você vai pegar o problema, você vai pegar a Constituição e vai tentar resolver o problema a partir do que está escrito na Constituição. Não você vai pegar o problema e vai adaptar a Constituição ao problema, você vai fazer o contrário, tá bom? Então, conforme observe que um é diferente, é completamente o oposto do outro. O tópico problemático é do problema para a Constituição. E o hermenêutico concretizador é da Constituição para o problema, entendeu? São opostos. Vamos lá. O método científico espiritual, ele pega a realidade da comunidade, conforme está aqui, e soma com os valores subjacentes da Constituição. Ou seja, para esse método, você tem que observar o que está na realidade da sociedade, da comunidade. Ou seja, uma Constituição não vale de nada se a realidade social ela é completamente oposta à Constituição. Então, para a Constituição continuar sendo sempre válida, sempre, como que eu posso dizer... moderno, digamos assim, adaptável aos problemas que estão sempre atualizada, esse é o termo, para a Constituição sempre estar atualizada, é necessário que você interprete de uma forma que torne ela atualizada, ou seja, a realidade da comunidade se soma aos valores que estão na Constituição, mas não necessariamente o texto escrito perfeitamente, sim os princípios que estão nas entrelinhas dessa Constituição, que podem se modificar à medida do tempo, tá? Então é isso que basicamente se observa no método científico espiritual. Para evitar uma fossilização da Constituição, um engessamento dela, você tem que observar a realidade e somando com os princípios que não estão praticamente expressos nessa Constituição, que você vai ter esse método científico espiritual, tá bom? Vamos lá. O método normativo estruturante ou concretista significa o quê? Que você tem que concretizar a norma à realidade. Ou seja, eu coloquei aqui o iceberg, uma foto de um iceberg, por quê? Porque de acordo com esse método, quando o legislador escreve uma lei, ele só está escrevendo a ponta do iceberg. O resto que sobra para baixo da água, que você não vê,
é a realidade dos fatos. Então, como assim? O constituinte, ele não tem como colocar todas as realidades, todas as hipóteses de incidência que uma lei, todas as possibilidades de casos concretos que podem necessitar daquela lei, tá? É impossível o legislador prever todos os tipos de hipóteses que aquele princípio vai ser utilizado. Vamos imaginar. Direito à vida. Existem diversas formas e problemas que podem se conflituar com esse direito à vida. Homicídio, necessidade de utilizar medicamentos, enfim, uma infinidade de possibilidades que você vai utilizar esse direito. Então, é impossível a Constituição e o legislador da Constituição, que é o constituinte originário, poder prever todas essas hipóteses. Então, cabe o juiz que vai interpretar essa Constituição aplicar a realidade à norma. Ou seja, a realidade é tudo isso que está submerso, que é bem maior que a lei. A lei só mostra um pouquinho do que pode ser aplicado. Então, você não pode exigir do legislador que ele demonstre todas as hipóteses que pode acontecer numa sociedade, na realidade, enfim. Então, caberá ao juiz adaptar esse iceberg que é pequenininho, que é a norma, que é só aquilo ali, para uma realidade que é imensa, que está submergida na água, entendeu? Submersa, aliás, na água. Vamos lá. O método comparativo, por fim, é um método que visa comparar diversos ordenamentos jurídicos ou diversas constituições para resolver um problema. Então, você vai pegar a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição da Alemanha, a Constituição do Brasil. Vamos somar todos eles e vamos ver o que eu posso utilizar aqui para resolver esse problema Y, entendeu? Então, é uma forma de comparação de constituições para resolver um problema só. Então, conforme eu disse, aqui nós temos todos esses métodos, nenhum deles é errado, você pode utilizar qualquer um deles à medida que você observe ali o que acha melhor para você e para o caso, enfim, e eles podem ser misturados, podem ser utilizados juntos ou separadamente, entendeu? Beleza? Agora nós vamos para os princípios hermenêuticos constitucionais. O que são esses princípios? Isso significa o quê? Que, independentemente do método que você vai utilizar, vamos voltar lá. Independentemente dos métodos que você utilizar, os princípios estão acima deles. Ou seja, não existe método errado e não existe método certo. Existe o método que você quer utilizar, tá? Só que os princípios devem sempre ser respeitados, ou seja, não existe um método que você precise necessariamente escolher e seguir, mas os princípios, independente do método que você utilizar, você vai ter que respeitar, tá bom? Então, esses princípios valem para a aplicação de qualquer método. De qualquer método, tá bom? Então, sempre coloque na sua cabeça o seguinte, o método você pode trocar, mas os princípios você tem que respeitar sempre. Vamos lá para os princípios? Vamos lá. Princípio da unidade da Constituição. Isso significa o quê? Os direitos devem ser interpretados de forma que não são contraditórios entre si. O Constituinte originário colocou diversos direitos fundamentais na nossa Constituição. O artigo 5º tem diversos incisos que você pode ir lá ler e lista diversos direitos, a vida, a dignidade da pessoa humana, saúde, educação, propriedade, enfim. São diversos direitos que o Constituinte listou lá. O nosso Constituinte originário, ele listou esses direitos sabendo que entre eles que eles não são conflitantes entre si. Então, por exemplo, vamos lá. Eu ter direito à propriedade não retiro o meu direito à vida, não é verdade? Então eu posso ter direito à propriedade, direito à vida, direito à saúde, direito à educação, todos ao mesmo tempo. Nenhum deles se conflita entre si, não é verdade? Então, na hora da interpretação constitucional, você tem que observar que a sua interpretação não pode se chocar com a Constituição. Por exemplo, sei lá, o meu direito à propriedade é absoluto na minha interpretação. Então, eu posso matar todo mundo aí que entrar dentro da minha casa.
Não pode, né? Por quê? Porque essa interpretação desse direito conflitua com o quê? Com o direito à vida, não é verdade? Então, essa minha interpretação é incorreta. Por quê? Porque ela não respeita esse princípio da unidade da Constituição, tá certo? Então, vamos lá. O princípio da unidade da Constituição é o primeiro princípio e significa o quê? Que na sua interpretação, utilizando-se de qualquer dos métodos que a gente aprendeu aqui, o importante é não fazer uma interpretação que seja conflituosa com o próprio texto da Constituição, beleza? Vamos lá. Princípio do efeito integrador. Deixa eu tomar mais uma água. A solução no princípio integrador significa que a solução desse caso, na hora de você interpretar a Constituição, deve ser a melhor solução para esse caso e para a integração político-social. Vou te dar um exemplo que é muito engraçado e interessante. Vamos lá. Alguns anos atrás, no Supremo Tribunal Federal, caiu uma ação direta de inconstitucionalidade sobre um município. Se não me engano, se chama município... É uma coisa... Acho que era Ulisses Guimarães. Alguma coisa assim. Era o nome de um político lá na Bahia, esse município. Na Bahia, tá? Na Constituição tem um artigo lá, que não vem ao caso discutir agora, mas só para contextualizar, o artigo diz que há diversos requisitos para a criação de municípios. E esses requisitos, dentro deles, é uma lei complementar feita pelo Congresso Nacional, só que essa lei complementar não foi editada até hoje. Então significa o quê? Que até hoje não é possível você criar novos municípios, ou seja, os municípios que estão presentes agora no Brasil não podem ser criados mais, só tem que ter esse pronto, acabou. Só que esse município acho que é Ulisses Guimarães, foi criado, ou era senador, era alguma coisa assim, senador, enfim. Esse município na Bahia foi criado irregularmente, contrária a essa lei, então não existe essa lei e eles criaram mesmo assim esse município. Aí entraram com essa ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e falaram, olha, esse município foi criado inconstitucionalmente, então esse município não pode existir. Por quê? Porque ele é inconstitucional. Não pode existir a criação de um município que seja contrária à Constituição Federal. Aí o Supremo Tribunal Federal falou assim, mas é verdade, essa lei não existe, essa lei complementar não foi editada, então não é possível criar novos municípios enquanto ela não for editada, e esse município foi criado ilegalmente. Só que nesse caso, tinha pessoas que já tinham nascido nesse município, teve concurso público, teve prefeito eleito, teve verba do Ministério da Saúde que foi transferido para esse município, enfim, esse município estava funcionando ali fazia anos, acho que era mais de 10 anos que o município já existia. Então não era possível, na interpretação dessa constitucionalidade ou não, dessa norma, que a solução não fosse legal você simplesmente apagar esse município da face da terra, porque não seria uma melhor integração para político-social, uma interpretação da norma que fosse boa para o caso e também para a integração político-social. Porque imagina você apagar um município, quem nasceu ali, naquele município há 10 anos atrás, não tem mais município, quem foi concursado no município não tem mais concurso público, acabou. Então a melhor interpretação da Constituição para aquele caso foi: vamos manter esse município existindo, mas você não pode criar mais município, mas esse município existe, mesmo que seja inconstitucional, entendeu? Então, uma interpretação que seja a melhor solução para o caso concreto e também a melhor integração político-social. Esse é um exemplo que pode até ajudar você a lembrar, porque não seria justo apagar um município da face da terra, porque ele é inconstitucional, e os direitos daquelas pessoas, o direito à educação, e os concursados, e o prefeito que foi eleito, enfim, todas aquelas reverberações jurídicas que surgiram a partir daquele município, tá bom? Então tem que ser o melhor para o caso concreto e o melhor para a integração político-social, tá? Vamos lá. Princípio da máxima efetividade e eficiência. Esse princípio significa o quê? Que na hora que você for interpretar as normas constitucionais, você tem que dar a maior e a mais ampla interpretação possível para aqueles direitos, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Direito à saúde.
Conforme a gente pode ver no artigo 5º, temos o direito à saúde. Não é verdade? Ele é um direito fundamental, uma cláusula pétrea, direito à saúde. Só que lá no artigo, se não me engano, 118, também da Constituição, ele diz que cabe ao poder público instaurar o SUS e dividir as prioridades entre município, estado e União. Muitos casos que entram na justiça pedindo medicamento, eles falam que o direito daquela pessoa depende do cumprimento da regra do 118. E o judiciário faz o quê? Não, nega. Por quê? Porque de acordo com o princípio da máxima efetividade ou eficiência, nós devemos interpretar o artigo 5º com a maior e mais ampla interpretação possível. Ou seja, a saúde é direito fundamental da pessoa e não pode vir o artigo 118 colocar uma norma programática, ou seja, que depende de implantação pelo poder público, cercear esse direito fundamental. Entendeu? Então, na hora da interpretação das normas constitucionais, independente do método que você esteja utilizando, você tem que utilizar o maior espectro possível. Então, temos direito à educação? Temos. Mas não tem vaga na creche. Não interessa. Tem que ter vaga na creche. Por quê? Porque nós temos o direito à educação, um direito fundamental, prioridade. Então, nós temos que dar a maior e mais ampla efetividade para essa norma da forma possível, tá bom? Algumas normas você pode observar que não tem essa ampla efetividade dependendo do caso. Por exemplo, o direito à propriedade. Nós temos direitos fundamentais e dentro dos direitos fundamentais está o direito à propriedade, mas ele não é tão absoluto assim em relação ao direito à vida, por exemplo. Então eu não tenho direito a matar alguém que entrou dentro da minha casa só porque ele entrou dentro da minha casa ou não me ameaçou, por exemplo. Entendeu? Então temos que observar também esse tipo de coisa. É a amplitude, sim, mas na medida do possível, é claro, e da lógica que não fira os outros direitos, em complementação do direito da unidade da Constituição, do princípio da unidade da Constituição. Então você tem que dar uma olhada nesses princípios, tá? Vamos lá. Princípio da conformidade e justeza. Ao interpretar a Constituição, o sistema não poderá ser desmontado. Ou seja, a minha interpretação do sistema, a minha interpretação do sistema, ela não pode desmontar simplesmente o poder constituinte, o sistema que o poder constituinte originário fez. Entendeu? Então, vamos por exemplo, novamente com o exemplo do direito à saúde. Há uma frequente argumentação dos estados e dos municípios e da União também, que o judiciário, quando alguém entra e pede um medicamento X para o poder público e o poder público e o judiciário concede esse medicamento, o argumento dos municípios, dos estados e da União é que o judiciário, ao conceder esse medicamento, está violando a repartição dos poderes. Porque isso é um dever do Poder Executivo, então não cabe ao Judiciário interferir nessa separação dos poderes. Eu que tô pirando. Separação dos poderes, tá? Então não pode vir o Judiciário e quebrar essa separação dos poderes para dar o direito à saúde da pessoa. Só que essa interpretação, de acordo com a maior efetividade, máxima efetividade das normas, dos direitos fundamentais, dos direitos postos na Constituição, não desmonta o sistema que o poder constituinte originário nos deu, entendeu? Então, na hora de você interpretar, você não pode ferir a separação dos poderes. Então, na hora lá de demonstrar lá, o presidente da República tem que ser processado por violar direitos fundamentais, por exemplo. E na hora de interpretar, você não pode violar essa separação dos poderes. Não, então o Poder Judiciário pode tirar ele lá agora. Não, devido ao processo legal, tem a separação dos poderes, cabe ao Legislativo observar se ele pode ou não ser processado, enfim, entendeu? Então, na hora de você interpretar uma norma, uma lei, você não pode quebrar esse sistema que foi ordenado pelo Poder Constituinte originário. Vamos lá. O princípio da concordância prática ou da harmonização. Esse princípio é muito importante. Por quê? Porque ele evita o sacrifício total de um direito em favor de outro. Isso é muito importante na forma quando a gente for interpretar os direitos fundamentais.
Porque os direitos fundamentais, eles são todos do mesmo patamar, eles têm a mesma hierarquia. O direito à saúde, o direito à propriedade, o direito à educação, o direito à dignidade da pessoa humana, enfim, eles estão